Olá, tudo bem? Então vamos lá, vamos aprender uma coisa nova hoje. Vou tentar ser bem breve, né? Mas a gente vai parar e pensar um pouquinho. Bom, você desde que nasceu mudou? Passou por transformação? Sim, você cresceu, né? E seu corpo passou por transformação. Isso acontece no lugar que a gente vive também. Na rua que a gente mora, no bairro que a gente mora, na cidade que a gente mora. As coisas estão em constante transformação. Então a gente vai aprender hoje sobre a nossa rua, o bairro que a gente mora, a cidade que a gente mora, os serviços que são prestados para a população e que são muito importantes na vida das pessoas. Então a gente vai abrir a apostila de geografia, né, aquela de História, Geografia e Ciências, lá na página 54. Página 54, com o marca-texto. Aí vocês vão marcar o título. As ruas são diferentes. Bom, a rua em que você mora é diferente da rua que o seu melhor amigo mora, da rua que os seus avós moram, que seus tios, primos moram, né? As ruas são diferentes umas das outras. E elas recebem nomes, denominações, não é o nome da rua, não. O que é uma avenida, o que é uma alameda, de acordo com as características delas, tá? Então a gente vai aprender agora. As ruas são diferentes. Lá na página 54. Ó, pelas ruas circulam pessoas e veículos, como carros, motos e caminhões. É pelas ruas que podemos ir de um lugar para o outro, não é verdade? Ninguém vai voando, vai caminhando, né? A pé, ou de carro, ou de bicicleta. Mas as ruas são diferentes umas das outras. Você já observou isso? Verifique a seguir alguns tipos de rua. Então a gente só vai observar a primeira, a segunda e a terceira na página 54. Olha a primeira rua, né? É uma rua de uma cidade grande, movimentada, bastante veículos, tá? Na segunda, já é uma rua da zona rural, do campo. Não está asfaltada, não tem quase movimento nenhum, né? Algum. E a terceira é uma rua cheia de árvores. Quando uma rua cheia de árvores, a gente fala que é um lugar arborizado. Um lugar arborizado é um lugar cheio de árvores, tá? Existem ruas que têm ao longo dela muitas árvores, né? Plantadas no seu percurso e recebe um nome diferente essa rua, tá? Então, 3 ruas, 3 tipos diferentes. Uma bastante movimentada, uma bem na zona rural que não tem o asfalto e uma outra bem larga, com bastante árvores ao longo dela. Então, vamos para a página 55. Aqui, na 55, já é uma rua que está destinada aos pedestres. É igual a Rua dos Mineiros aqui que a gente fala. A Rua dos Mineiros, ela é fechada, não passa carro, né? Para que os pedestres, que são as pessoas que circulam a pé, possam transitar ali livremente, sem se preocupar com o trânsito de veículos, né? De carro, de moto e tal. Então, ó, é um outro tipo de rua, tá? Esse dever aqui a gente já vai fazer com vocês, tá? Então, nós vimos 4 tipos de ruas, 4 tipos diferentes, tá? Na página 55, além dessas características, as ruas podem apresentar diferenças quanto ao bairro a que se inserem. Características dependem do bairro, né? Em um bairro residencial, o que é um bairro residencial? Tem muitas moradias. Tem mais moradias do que comércio. Pode ter comércio, uma loja, uma padaria? Pode. Mas a quantidade de casas, de moradias, de residências é muito maior do que a quantidade de lojas, tá? Então, isso é chamado de um bairro residencial. Em um bairro residencial e rural, há geralmente menor circulação de carros que em um bairro comercial ou industrial. Óbvio, né?
O bairro comercial, que é aquele que tem muitas lojas, tem muitas pessoas circulando, né? Tem mais carros, tem mais movimento. Um bairro residencial já é um bairro mais tranquilo, com mais moradias, né? Os moradores ficam em casa, não tem tanto pedestre circulando pela rua, pelas lojas, né? Então, número 1 eu vou fazer com vocês. Então, peguem o lápis e a borracha. Peguem lápis e borracha. Página 55, número 1. Está assim, ó. Relacione corretamente os tipos de ruas às suas características. Aí tem assim, ó, letrinha A, alameda, que é um tipo de rua. B, avenida. C, rua de terra. E D, calçadão, que é a Rua dos Mineiros, igual a gente fala, tá? Vou explicar então. Ó, vou ler as características. Primeiro quadradinho. Rua encontrada principalmente em áreas rurais. Áreas rurais é o campo, né? A roça. É a letrinha C. Rua de terra, né? Que não tem o asfalto. Então, primeiro quadradinho, letrinha C. Segundo, rua muito arborizada. Lembra o que é arborizada? É uma rua cheia de árvores. Sabe como é que se chama uma rua que tem muitas árvores ao longo dela? A gente chama de alameda. Então, quando vocês ouvirem essa palavra alameda, o que é alameda? É uma rua cheia de árvores, tá? Letrinha A. O segundo quadradinho. Então, ficou C e A. Agora, o terceiro quadradinho. Rua destinada à circulação de pedestres. Muita movimentação. É o quê? D. Muitas pessoas caminhando, pedestres, que ninguém incomoda, tá? Não tem aquele trânsito de carros, tá? É a letrinha D. Calçadão. Aqui em Valença tem, a gente não chama de calçadão, a gente chama Rua dos Mineiros, tá? Mas é uma rua fechada, exclusiva para os pedestres. Letrinha D. E uma rua larga, com bastante circulação de veículos, muitos carros, moto, geralmente bem comprida, bem larga, a gente chama de avenida. Letra B. Então fica assim, ó, C, A, D, B. Perceberam as diferentes denominações das ruas, né? Uma rua cheia de árvores, a gente chama de alameda. Uma rua fechada, somente para os pedestres circulares livremente, calçadão, que a gente dá o nome. Uma rua larga, movimentada, com muitos veículos, a gente chama de avenida. Tá ok? Então vamos lá. Então, essa a gente já fez. A gente vai para a página agora 56. Bom, dependendo do dia da semana, né? A rua ela pode ter mais movimento ou menos movimento. Se for uma rua que tem muitas lojas, né? Ela vai ter muito movimento na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mais também um pouquinho. Mas no domingo, geralmente, as pessoas ficam em casa para descansar. Então, olhem só o movimento dessa mesma rua em dias diferentes. Na página 56. Ó, a transformação de uma rua. Observe as fotos a seguir. Elas mostram a mesma rua em dias diferentes. Então, é a mesma foto, só que dias da semana diferentes. Ó, a primeira foi tirada no domingo, que não tem tanto movimento de pessoas na rua, né? A gente passar por Valença e a gente vê a cidade bem calminha no domingo. As pessoas estão descansando, assistindo a um filme, né? E a mesma rua, essa foto foi tirada numa segunda-feira. No mesmo ano, ó, foi tirado 10 de janeiro no domingo e depois 11 de janeiro numa segunda-feira. O movimento mudou, né? Mais pessoas circulando aí, né? Então, pode mudar a questão do movimento e pode mudar a parte física dela mesmo ao longo do tempo. Vamos olhar a página 57. Olha só. Então, isso aqui mostrou de um dia para o outro, aquela mudança
na quantidade de pessoas circulando. Mas com o tempo, a rua também pode se modificar bastante. Novas construções foram feitas, outras foram destruídas, né, para construir um prédio. Quando a tia Maura morava lá no Rio, às vezes andava muito a pé, falava, nossa, cadê aquela casa que estava aqui? Né? No lugar estavam construindo um prédio. Então, o bairro que a gente mora, a rua que a gente mora, pode passar por essa transformação. Então, vamos lá na página 57. As ruas também se modificam ao longo do tempo. Observe as fotos. Olha, do mesmo lugar, só que foram tiradas em épocas muito diferentes. Uma muito mais antiga e a outra mais moderna, mais atual. Olha só. A primeira é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A de baixo também é, ó, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Só que uma foto foi tirada em 1902, muito mais de 100 anos. E a outra foi tirada em 2014. Então, muito tempo de diferença. Foto do mesmo lugar. Sofreu transformação? O que você acha? Bastante, né? Muita transformação. Agora, vamos lá. Vou fazer com vocês essa também. Número 3. Compare as duas fotos acima. Quais são as mudanças observadas na foto 2 da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio em relação à foto 1? Então, quais as diferenças que existem nessa foto que foram tiradas do mesmo lugar em épocas diferentes? Ó, letrinha A. A rua está asfaltada, mas é em uma área rural. A foto 2 aparece uma zona rural, o campo. Está asfaltada, mas é o campo? Não. B. A rua agora é de terra, em relação à figura 2, tá? A rua agora é de terra e alguns prédios foram demolidos. Gravura 2 é de terra? Não. C. A rua está asfaltada. Há mais prédios e não existem mais os trilhos para o bondinho, que foi substituído por ônibus e carros. Sim, antigamente existia um meio de transporte chamado bondinho, que ele andava sobre trilhos, né? Era uma forma moderna de meio de transporte. O bondinho praticamente acabou, só tem lá no Rio para passear, né? Alguns pontos turísticos lá. E esse bondinho deu lugar aos carros, né? Então, na primeira aqui, ó, não tem como a gente ver, porque nem a tia Maura conheceu o bondinho, tá? Não vou mentir para vocês, não. Nem a tia Maura conheceu. Olha que eu sou velha, hein? Mas antigamente, passava aqui os trilhos, olha lá, carroça, né? E agora não. Temos os ônibus, os carros. Então, a resposta certa é a letra C. Número 4, não precisa fazer, tá? Só quero que vocês percebam que foi uma diferença muito grande entre a primeira foto e essa. Muitos anos se passaram entre a primeira foto e a segunda foto. Ok? Página 58. Vamos lá. 58. A transformação em um bairro. Gente, um bairro, o que é um bairro? Lembra o que é um bairro? Um bairro é uma parte da cidade, né? Nós temos vários bairros aqui. Cada cidade tem o seu bairro. Né? Em Valença, a gente tem Biquinha, Cambota, Centro, Jardim Valença, Monte Douro, né? Canteiro. São bairros, são partes da cidade. Né? Todos os bairros podem passar por transformações. Né? Um bairro que era residencial, tinha muitas casas, ele pode se modificando ao longo do tempo, vão se fazendo muitas lojas, muitos comércios, e esse bairro pode se transformar, que era um bairro residencial, que tinha mais casas, muitas casas, ele passa a ter mais lojas. Então, ele passa a ser um bairro comercial. O importante é vocês entenderem que o bairro passa por transformação, tá? Todo bairro, todo lugar passa por transformação. Então, vamos lá. Ó, página 58. Assim como as ruas, os bairros se modificam ao longo do tempo. O bairro onde você vive, não foi sempre como você o conhece hoje. Então, ele passou por transformação, né?
de repente os seus pais moravam nesse mesmo bairro, aí ele falou assim, antigamente isso aqui não tinha, ó, agora foi construída essa praça aqui para lazer dos moradores. Então, os bairros também se transformam, como nós nos transformamos, como as ruas se transformam, tá? Bom, vamos para a página agora 59, que eu vou falar rapidinho. Gente, patrimônio cultural de um lugar. O que é um patrimônio cultural? Patrimônio cultural é um lugar, né, uma construção em que ela precisa ser preservada, que ela mostra a história daquele lugar, né? Aqui em Valença, a gente tem aquele casarão, eu não sei se vocês vão saber, quando vai para a catedral, tem uma construção antiga ali, que há um tempo, né, passou por um incêndio. É uma construção antiga, faz parte da história de Valença, né? Então, muitos lugares desses, em todas as cidades tem. Eles não podem ser demolidos, eles não podem ser modificados, porque fazem parte da cultura daquela cidade, né? A gente vai ver exemplo de alguns lugares, umas construções que fazem parte desse patrimônio cultural, que não pode ser demolido, não pode ser mexido, tá? Página 57. Patrimônio cultural. Ao conhecer a história de um bairro, podemos saber como ele era antigamente e o que mudou ao longo do tempo. Alguns lugares são considerados patrimônios culturais por seu valor histórico ou artístico e são preservados por lei. Observe algumas nas fotos abaixo. Então, esses lugares eles não podem ser modificados, eles fazem parte da história daquele lugar, daquele bairro, daquela cidade, tá? Ó, alguns exemplos, só para vocês olharem. Casario e Igreja Nossa Senhora dos Pretos, construídos no século XVIII, lá em Salvador. É patrimônio cultural lá de Salvador. Praça Tiradentes e o Museu da Inconfidência, lá em Ouro Preto. Uma construção antiga, faz parte da história daquele lugar. O Mercado, Ver o Peso, lá em Belém. Ó, casas antigas aqui na página... Ó, olha a última. Ruínas da igreja de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões. Olha, isso aqui conta a história muito antepassada, dos antepassados. Era uma igreja que está em ruína, né? Está bem antiga. Então, não se pode destruir, faz parte do patrimônio, da cultura do povo. Então, não pode ser mexida. Tem que ser preservada. Até para a gente saber a história antiga, né? Daquele lugar. Bom, página 60. Ó, o bairro e os arredores. O que tem seu bairro em volta dele? Bom, as ruas e os bairros podem ser representados de formas diferentes. A gente já aprendeu isso lá, através de uma maquete, através de uma planta, né? E através de um desenho que representa a forma real. A gente desenha, faz o esboço, né? O desenho é chamado de forma pictórica, tá? Mas a gente não vai precisar falar essa palavra com vocês, não. A gente usa também muito nos livros a planta baixa, que está lá na página 61. Olha na página 61. A gente tem uma planta baixa aqui, tá? Ó, o bairro onde Jonas e Maria moram também pode ser representado por uma planta. Planta é uma representação detalhada de um lugar em uma superfície plana como papel. Podemos fazer a planta baixa, a planta de um bairro, de uma casa ou de uma sala de aula, por exemplo. A gente já aprendeu isso, né? Temos a visão vertical, oblíqua e frontal. Lembra daquela visão? Ó, a gente está vendo de cima, então é uma visão vertical, tá? Ó, na planta tem os desenhinhos que mostram o que eles representam. Esses desenhinhos se chamam legenda. Eles representam aquele lugar. Por exemplo, você tem desenho de uma cruzinha, representa que ali tem uma igreja. Você tem um pãozinho, representa que tem uma padaria.
Então, isso é para representar aquele lugar. São os desenhinhos, tá? Que a gente chama de legenda. Então, por exemplo, ó, na página 61, só, não precisa fazer não, tia, só quero mostrar para vocês. Tem uma roupinha. Então, ali representa que naquele lugar tem uma loja de roupas. Aí tem um pãozinho fatiadinho, um pão de forma. Representa que naquele lugar ali tem uma padaria. Tem uma cruzinha. Representa que naquele bairro, naquele lugar, tem uma igreja. Aí tem um chafariz ali, parece uma taça de sorvete. Aquilo ali indica um chafariz. Indica que ali tem uma praça. Olhem a praça onde está lá em cima. Ó, aquele círculo verdinho, como se nós estivéssemos vendo de cima. Representa uma árvore. Um carrinho. Representa que ali tem um supermercado. Uma cruz. Pode ser um hospital ou uma farmácia. Um livro. Escola. E aquela partezinha azul ali representa que naquele bairro ali tem um rio. Então, é para vocês entenderem que aqueles desenhinhos, que são chamados de legenda, representam aquele lugar, tá? Bom, e nessa planta aqui a gente está vendo a visão vertical, de cima para baixo, ok? Bom, agora a gente vai pular 62, pular 63. A gente vai para 64 agora. 64. Veja a história em quadrinhos abaixo. O bairro. Observem o bairro. Calmo, né? Crianças passeando, crianças brincando na rua. Alguns anos depois. Aí falaram assim, nosso bairro era tão tranquilo. Olha o que aconteceu. Esse bairro se transformou. Ele era um bairro praticamente residencial. Com o passar do tempo, lojas foram abrindo, banco, barulho de carro. Então, esse bairro se transformou. Então, vamos fazer com a tia agora, tá? Letrinha A. De acordo com os quadrinhos, ao longo do tempo, o bairro se modificou. O bairro era residencial, comercial ou industrial? Residencial. Primeiro quadrinho aí. Muitas casas, né? Muitas pessoas morando. B. Depois das mudanças, o bairro passou a ser? O que ele passou a ser ali? O que passou a ter? Tem um mercado, tem roupa, loja de roupa. Ele passou a ser um bairro comercial. Bairro comercial que tem muitas lojas. Então, resposta B, comercial. Ok? Ok. 65. Vocês vão fazer sozinhos isso aqui. Vocês vão analisar a diferença aí dessa foto, tirar em épocas diferentes, tá? O que houve? A gravura 1, a gravura 2, é o mesmo lugar. Aí vocês vão analisar. Só tem uma correta, A, B, C ou D, tá? Façam sozinhos. Então, 65 sozinhos. Agora a gente vai para a página 68. 68, vai para lá. Marca o título. Os serviços essenciais de um bairro. Marque o título. O que são essenciais, que não podem faltar, que são muito importantes, né? O nosso bairro, a nossa cidade em geral, nossa rua, ela precisa de serviços prestados, né? Pelos seus governantes, né? Para que a população tenha mais conforto, né? Que afinal nós pagamos nossos impostos, né? Então a gente tem que ter uma retribuição daquilo que a gente paga, né? Então tem que ter qualidade de vida. O bairro ele precisa ter um bom transporte, né? Linhas de ônibus, precisa ter água encanada e tratada, precisa ter coleta do lixo, que é importante, né? Então, esses serviços são importantíssimos para as pessoas que moram naquele bairro. Então, vamos lá, página 68. Serviços essenciais que não podem faltar de um bairro.
Nos bairros, alguns serviços são necessários para garantir boas condições de vida aos moradores. Conheça alguns deles. Bom, olha esses serviços que tem que ter todo bairro, de qualquer bairro. Ó, transportes coletivos, como trem, metrô e ônibus, para as pessoas se deslocarem. Então, bom, aqui em Valença, a gente, graças a Deus, não precisa tanto de metrô, não precisa do metrô, né? Nas cidades grandes, as pessoas sofrem para se deslocarem de casa até o trabalho. Muita movimentação, muitas pessoas, né, saindo para trabalhar. Então, tem que ter esse transporte público, esse ônibus, esse metrô, esse trem de boa qualidade para garantir boa condição para quem vai usar, né? Então, transporte coletivo, né, para muitas pessoas de qualidade. Precisa ter em um bairro posto, marquem aí transportes coletivos. Coletiva que leva muitas pessoas ao mesmo tempo, igual o ônibus, o trem, tá? Bom, precisa também ter em um bairro postos de saúde, hospitais de qualidade para atender a população que necessita de atendimento, né? Precisa cuidar da saúde. São serviços que todo bairro precisa. Então, marque aí, postos e hospitais. São serviços que são direitos de todos os moradores. Outra coisa, creches e escolas para garantir a educação das crianças e dos adolescentes. Né? Tem que ter boa escola, boa creche. Outro serviço importante, água encanada e tratada para beber, cozinhar, lavar as mãos e tomar banho. É um direito nosso ter água de boa qualidade. 69. Marquem tudo isso aí, ó. Transporte coletivo, postos e hospitais, creches e escolas e água encanada e tratada. Marquem isso na página 68. Todos nós precisamos, é um direito de todo cidadão. 69. Limpeza das ruas e coleta do lixo para manter o bairro limpo. Essencial, muito importante. Marquem. Outra coisa importante, energia elétrica para iluminar as ruas e abastecer as moradias, o comércio e as indústrias. Então, é um direito nosso ter iluminação pública na rua, não morar numa rua escura, né? Para garantir a segurança de todos. Então, são serviços que todos nós precisamos em qualquer bairro, que nós todos temos o direito de tê-los. Bom, aí, vamos lá. Vocês vão fazer a página 70 e 71. Moleza. 70 e 71. Olha que beleza. 70 e 71. Vamos para 72. Isso aqui já até vai valer com vocês. Regra, isso aqui é fundamental para qualquer lugar. Para nossa casa, para a escola, para o nosso bairro. Regras para boa convivência no bairro. Bom, se cada um fizer a sua parte, dá tudo certo. O que não pode é cada um fazer errado e achar que está tudo certo, né? A gente tem que estabelecer regrinhas para uma boa convivência. Colocar o lixo no dia certo. Tem gente que tem o dia certo da coleta do lixo, não tem? Então, por exemplo, se é terça-feira, eu vou colocar no domingo para ficar 2 dias o lixo lá fora? Não. O que acontece? A pessoa bota o lixo lá fora, vai o cachorro, mexe naquele lixo, espalha o lixo pelo bairro, causa mau cheiro, chegam os animais nocivos, rato, barata. Então, cada um fazendo a sua parte. Se sabe que o lixeiro vai passar na terça-feira, coloca o lixo de manhãzinha, né? É cada um fazendo a sua parte para a melhoria do bairro. A gente tem que estabelecer regrinhas de boa convivência, inclusive no nosso bairro, né? Parar o carro no lugar correto, não parar em cima da calçada, de ficar bravo aqui perto da minha casa que tem
Gente que para carro de um lado e de outro a gente não consegue parar. Esse está pensando no bem coletivo? Não, está pensando nele, só nele. Ah, eu quero parar o carro aqui, vou parar o carro. Tá certo? Não. Né? O mundo precisa de regras na escola, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. As regras servem para estabelecer uma boa convivência. Onde tem regrinha, não tem conflito. Porque é só respeitar essas regrinhas de boa convivência, tá? Então vamos lá na página 72, rapidinho para a gente terminar. Regras para uma boa convivência no bairro. Como você já estudou, todos nós somos responsáveis pelo lugar onde vivemos. Cuidar da nossa casa, da escola, da rua e do bairro no qual moramos é uma demonstração de que gostamos dele. Além disso, os locais são frequentados por muitas pessoas e devemos respeitar todas elas. A cena abaixo mostra uma parte de um bairro. Observe-a com atenção. Então, tem que abrir o livro, tá? Você tem que olhar na 72 e na 73. É uma situação. Existem situações aí que estão completamente erradas, tá? Que não estão mostrando uma boa convivência. Então, o que vocês vão fazer? Tem que deixar o livrinho aberto, 72 e 73. Vocês vão envolver as atitudes que não contribuem para uma boa convivência. O que as pessoas estão fazendo de errado nesse bairro, né? As pessoas têm que fazer coisas certas para uma boa convivência. O que algumas pessoas aqui estão fazendo de errado? Tá ok? Bom, então é praticamente isso mesmo. Ah, não. Eu queria que vocês fizessem também. Vai para 78. Vocês vão fazer a página 78 e 79, tá? 78 e 79. Importante, então reflitam se a sua atitude, aquele simples papelzinho de bala que você acha que não tem importância jogar na rua do seu bairro, tem sim. Lembra que a tia já falou? Se todo mundo pensar, não tem problema só hoje. Aquilo vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, tem a chuva, causa aquele alagamento, porque aquele papelzinho de bala que você jogou, o seu amigo jogou, o seu vizinho jogou, foi lá para o bueiro, entupiu o bueiro, né? Então a gente tem que pensar no bem coletivo, cada um fazendo a sua parte, cada um pensando. Vocês se lembram que a tia Mora falou que a profissão de vocês era vocês são fiscais da natureza. Vocês têm que tomar conta do lugar onde vocês vivem, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um contribuindo. Faça a sua parte e cobre dos outros também, né? Ensine o seu amigo vizinho ali que joga as coisas no chão, que bota o lixo no dia errado, né? No dia que não é para colocar. Então, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo tudo, melhora a rua, melhora o bairro, melhora a cidade, melhora o país, melhora o mundo. É com a sua atitude que a gente pode mudar o mundo, tá? Começa com a atitude na sua casa, ajuda a mamãe a guardar as suas coisas, pendura a toalha, né? Não deixa o sapatinho jogado. É assim, as pequenas atitudes que a gente melhora, que a gente vai modificando para melhor. A gente tem que sempre pensar em mudar para o melhor, mas eu tenho certeza que vocês fazem isso. Depois as mães me contam, tá bom? Então pensem nisso, pensem nisso que a gente tem que melhorar o lugar que a gente vive, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Beijocas.